pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a aula de número 128. Sou a professora Cleide. Pega seu material, sua borracha, caneta e vamos lá para a nossa aula. Eu quero ver todos vocês até o final da aula aqui comigo, porque hoje falaremos de uma temática muito interessante. E é claro que a gente já viu esse conteúdo. Nós vamos retomar esse conteúdo e é muito importante que vocês prestem atenção em cada detalhe, em cada slide, para que vocês não se dispersem e venham a perder, ali o alinhamento no sentido de entendimento, ok? Vamos lá para os objetivos da aula. Identificar as orações coordenadas por meio de análise de tirinhas, analisar as conjunções coordenadas entendendo o sentido da relação que estabelecem, diferenciar as conjunções coordenativas e subordinativas e avaliar sua função semântica. Lembra que nós já estudamos sobre esse conteúdo. Estamos retomando de uma forma diferente, ou seja, com outros exercícios, com a outra abordagem. Vamos ler a tirinha? Essa tirinha aqui é do Júlio e a Gina. Futebol de novo? Assim não dá. Jogo de quem? Do Santos? Mas você nem é santista, mas é final da Libertadores. Mas você não é santista. Ok. Questão de número 1. Vamos pensar sobre essa tirinha. Por enquanto não vamos fazer análise, vamos pensar na questão de interpretação. Questão: como Gina parece se sentir em relação ao seu marido? Por quê? Eu já li a tirinha, mas você pode ler novamente e fazer aí a sua resposta.
Vamos conferir? Incomodada, porque ela parece ter o hábito de ver muitos jogos, parece que ele tem o hábito de ver muitos jogos de futebol, não importando quais times estejam jogando. Então, a interpretação dessa tirinha seria isso. Se você escreveu, meus parabéns. Se não, coloque aí no seu caderno. Questão de número 2. Que argumento Júlio apresenta a Gina para justificar o fato de estar assistindo a um jogo do qual seu time não participa? Vou ler novamente com vocês. Futebol de novo? Assim não dá. Jogo de quem? Dos Santos. Dos Santos? Mas você nem é santista. Mas é final da Libertadores, mas você não é santista. Ok? Pense lá sobre a resposta de vocês. Novamente aqui é uma questão de interpretação. Ok, turma? Júlio diz que, embora não seja um jogo de seu time, é um jogo importante, pois trata-se da final de um campeonato. É a argumentação que ele usa para a Gina. Próxima questão de número 3. No terceiro quadrinho, que relação a palavra mas, que está aqui entre aspas, estabelece com a frase anterior enunciada por Gina? No terceiro quadrinho, vocês vão analisar e vão colocar que tipo de relação ali está, que ideia transmite, tá? Mas você não vai ainda classificar, vai apenas colocar que ideia transmite, que relação que ela tem com a primeira oração.
Ok, vamos lá, corrigindo. Uma relação de contraposição, não é verdade? Você não é assim, nem é santista, mas é final de Libertadores. Aí a prof já colocou e já adiantou aqui, porque vocês já sabem que esse tipo de oração nós classificamos como oração coordenada sindética à diversidade, porque ela dá a ideia de adversidade. Ela frustra a oração, ela contrapõe a primeira oração. E qual é a primeira oração aqui? É essa aqui que nós chamamos de oração assindética. A outra é sindética e essa é assindética. Muito bem. As conjunções, ao mesmo tempo que conectam orações, também indicam o tipo de relação que se estabelece entre elas. Por meio do quê? De conjunções, aquelas palavrinhas nós chamamos de conjunções ou conectivo. Pode-se confirmar uma ideia ou redirecioná-la, que também pode explicar, apontar uma outra possibilidade. Os sentidos estabelecidos pelas conjunções podem variar de acordo com o contexto em que estão inseridas. Não basta apenas eu colocar uma conjunção e dizer que ela tem um tipo de relação lá, por exemplo, relação de soma, relação de explicação, de conclusão. Não é isso. Tem que analisar o contexto. Vamos ler a tirinha. Haroldo, rápido, como eu paro? Patine até uma rua pavimentada e se atire. Aí aqui, né, onomatopeia. Foi apenas uma sugestão. Nessa questão de número 4, leia essa oração retirada do segundo quadrinho, na qual Haroldo dá a Calvin a sugestão de praticar duas ações. Que conectivo é usado para relacionar as duas ideias? Leia ali novamente, que está aqui na telinha, e coloque que tipo de relação que tem a ver.
Ok, vamos conferir a resposta. Então, nós temos o conectivo qual mesmo? O E. E o que? Ele dá a ideia de adição. Então, patine até uma rua pavimentada, primeira oração, e se atire. Classificamos então como oração coordenada sindética aditiva, porque dá a ideia de soma. Questão de número 5. As orações. Patine até uma rua pavimentada e se atire. Precisa uma da outra para se completar sintaticamente? Vejam lá. Vamos ver qual é a resposta que você elaborou para essa questão aqui de número 5.
Se a sua resposta estiver igual à minha, beleza. Se não, você deve colocar, mas mesmo assim, eu sempre aconselho que logo após a sua resposta você coloque ali no seu caderno também a resposta da prof. Correção. Não, as duas orações são independentes do ponto de vista sintático. Vejamos. Aqui na número 1, patine até uma rua pavimentada. Ok, encerrou. Deu para entender até aqui? Mas quer acrescentar mais alguma coisa, então vai usar os conectivos. Quando temos entendimento da oração, nós classificamos ou podemos dizer que essa oração é independente. Ela não depende da outra oração para ter um sentido completo. Ok? Então é isso. Então chamamos aqui de oração coordenada assindética. E a segunda oração que vem a partir do conectivo, que é o EQ, esse atire, que não seria um complemento, mas sim seria algo mais que está acrescentando. Então, oração coordenada sindética, eu não posso chamar de complemento da oração. Por quê? Porque a outra oração aqui, ela é independente, tá? Complemento é quando complementa a outra oração, que nós vamos ver nas orações subordinadas que são dependentes. Aqui não está, só quis incrementar mais a oração e dizer uma outra coisa ou alguma coisa a mais, ou poderia ser uma adversidade, poderia ser uma conclusão, ou assim por diante, dependendo do contexto e também do conectivo. A questão de número 6, vocês vão ali, tem as sugestões de ideias aqui das conjunções. Aí nós temos que, vocês sabem que as conjunções são 5, né? Então aqui nós temos as 3 aqui, adição, conclusão e explicação. Conjunções e também, conjunção portanto, na conclusão, conjunção na explicativa ou porquê. Sabendo que não se para por aqui as conjunções, que se vocês pesquisarem lá no livro de vocês ou na internet, num conteúdo lá confiável, então vocês vão encontrar outras conjunções. Porém, aqui estudaremos apenas essa. O que vocês farão aqui? Una as orações estabelecendo a relação de sentido sugerida a seguir. Letra A. O cidadão deixou de ser amável. Letra B. O cidadão anda pouco educado. Como que você poderia elaborar uma oração colocando, né, o conectivo, um desses conectivos, para que ela se torne uma oração assindética e sindética? E aqui estamos pedindo sugestões de ideias, adição, conclusão e explicação. Você pode fazer uma aí para a gente poder entender melhor, aí a prof trará outros exemplos.
vamos fazer a correção. Eu trouxe 3 exemplos para vocês e você pode deixar o seu exemplo e conferir com o meu e você vai copiar as outras 2 frases. Aqui no primeiro eu coloquei o E, que tem ideia do que mesmo? De adição. O cidadão deixou de ser amável e anda pouco educado. Então, essa oração aqui, ela foi reelaborada. Foi tirado aqui o cidadão, que não precisava repetir, tá? Na próxima sugestão, então nós temos aqui oração, até aqui, oração coordenada sindética e a partir do conectivo temos oração coordenada sindética aditiva. O cidadão, próximo exemplo, o cidadão deixou de ser amável, vírgula, portanto, anda pouco educado. Veja só, novamente, antes da conjunção, a minha oração assindética, após a conjunção, iniciando na conjunção, eu tenho uma oração coordenada sindética conclusiva. Próximo, o cidadão deixou de ser amável porque anda pouco educado. Então, não preciso dizer que sempre aqui é a sindética. Com o conectivo, nós temos sindética. Então, nós temos oração coordenada sindética explicativa, que eu poderia usar um outro conectivo também, o pois, que dá a ideia de explicação. Vamos ver se dá certo o pois aqui. O cidadão deixou de ser amável, pois anda pouco educado. Ficou meio esquisito, não ficou? Então fica melhor o porquê, tá bom? Então vamos lá. Observação. Para ligar as orações na questão anterior, bastou coordená-las. Vai dando essa ideia de coordenação. Isto é, justapor uma outra, colocar uma ao lado da outra, tá? Aqui, tá, pessoal? Ao lado da outra. E essa justaposição provocou novas articulações de sentido, tá? Dependendo, então, do conectivo que você coloca, então vai dar uma outra articulação de sentido, um outro tipo de relação. Tranquilo, né, gente? É muito bom estudar sobre as orações coordenadas. Por que é importante, professora, eu estudar as orações coordenadas, sindética, eu tenho que saber disso. Para que você possa elaborar um texto, um texto legal, um texto bem escrito. Então, o texto ele fica claro, ele não fica claro quando a gente coloca um conectivo, fica assim, porque a pessoa vai olhar para o texto, vai entender o que você está transmitindo, o que você está querendo dizer através daquela produção ali. Por isso a importância dos conectivos na oração. Na oração não, no texto. E as orações subordinadas? Vamos ver agora sobre essa segunda parte, porque estamos estudando orações coordenadas e orações subordinadas. Estamos estudando também o período composto, não é? Período composto por coordenação e período composto por subordinação. Por que período composto? Porque nós temos mais de um verbo, não é verdade? 2 verbos, 3 verbos, período composto, tá? E temos mais orações. Período simples, apenas um verbo. Tranquilo, né? E as orações subordinadas? São aquelas, que ligam 2 orações, uma principal e outra subordinada. Já aqui nas orações subordinadas, eu tenho uma oração principal. Não é? Essa oração principal, digamos assim, a oração que manda. Aí tem uma outra que vai vir subordinada a ela, de modo que a subordinada complete a principal, tá? Sempre a subordinada, ela vai completar a oração principal. Vejamos? Leia a tirinha.
Ninguém consegue respirar nesses filmes de suspense. Se você largar o pescoço do gato, ele consegue. Olha só. Questão 7. Há duas orações conectadas por conjunção. Identifique no texto do segundo balão aqui qual é a oração principal, de modo que a subordinada complete a principal. O que vocês farão então? Vão copiar lá do balãozinho a oração principal e a oração subordinada, aquela que está complementando, tá bom? Já voltamos. Ok, vamos lá, vamos lá. Olha só, a prof copiou aqui, ó. Se você largar o pescoço do gato, ele consegue. Qual é a minha oração principal?
ele consegue. Ai, professora, achei que ela estava lá no início. Não, às vezes ela vem no final, tá? Oração subordinada. Se você largar o pescoço do gato. Veja que a prof destacou aqui, né? Essa palavrinha que é o se, que nós não colocamos aqui, mas na próxima aula nós iremos retomar esse conteúdo sobre as orações subordinadas. O importante é vocês entenderem que o período composto por coordenação são aquelas orações independentes, classificamos como a sindética ou sindética com o conectivo. E as orações subordinadas, nós temos uma oração principal e a outra oração que vai completar o sentido, tá? São orações, então, dependentes. Oração coordenadas e independentes. Orações subordinadas já é sugestivo o nome, né? Dependentes. E na aula de hoje, identificamos por meio de tirinha as orações coordenadas e subordinadas. Lembrando que as orações coordenadas são independentes e as orações subordinadas são dependentes. Com isso, finalizamos a nossa aula de hoje, turma. Eu espero que vocês retomem esses slides e que não fique apenas nessa aula aqui, que vá lá no Classroom, está disponível para vocês as aulas, todas as aulas estão disponíveis, que vocês podem retomar, ler novamente, realizar os exercícios, apresentar a professora da sua classe. Eu desejo a todos e a todas bons estudos e até a próxima aula, que não perca que será a continuidade dessa aula.